de um curso em Fort Lauderdale, fevereiro de 2003. Distúrbio de múltipla personalidade. Participante. Minha cliente tem muitas personalidades e frequentemente causa ferimentos a si mesma. Fiz uma constelação, mas não deu em nada. No final da constelação, olhou para minha saia e disse: "Aí está sentado o diabo." Helling então escolhe um representante para a cliente e deixa que ela mesma se posicione. A representante da cliente inclina-se para trás até quase cair, quase se ajoelhando ao fazer isso. Helling escolhe uma outra representante e a coloca no lado da cliente. Ele diz para ela imitar os movimentos da cliente. As duas mulheres se inclinam juntas para trás. Depois de um certo tempo, a representante da cliente cai de costas, mas apoiando-se nas mãos. Ela fica com o corpo por um tempo ainda em cima, mas depois cai. A segunda mulher imita todos os seus movimentos. A representante da cliente vira a cabeça para a mulher. Esta também vira a cabeça na mesma direção. A representante da cliente arrasta-se, afastando-se da mulher. Esta a acompanha, fazendo o mesmo movimento. Hellinger para a mulher. Agora permaneçam suas sensações do jeito que são. A representante da cliente pega na mão da mulher e acaricia o seu braço como se quisesse conquistar a sua atenção. Então vira-se para ela, mas esta não reage e vira o rosto para o outro lado. Helling escolhe uma outra representante e a coloca no campo de visão da segunda mulher. A mulher quer entrar em contato com essa representante e tenta pegar os seus pés, mas a terceira mulher se afasta e não permite esse contato. Helling deixa então a representante da cliente levantar-se e a coloca um pouco afastada. A terceira mulher afasta-se cada vez mais até que fica ao lado da representante da cliente. Ambas olham para a segunda mulher que está no chão. Hellinger coloca a representante da cliente mais para trás e a terceira mulher fica sozinha, com a que está deitada no chão. Quando a representante da cliente se afastar mais ainda, Hellinger apoia esse movimento e a conduz a dar ainda mais um passo para frente. Hellinger para a representante da cliente. Como você se sente agora? E a representante da cliente. Eu me sinto bem. Hellinger para o participante. Está claro para você, participante? É muito comovente para mim. Obrigada. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o grupo. Nunca havia feito algo assim, deixar imitar os movimentos paralelamente, mas pudemos ver que a cliente precisava representar uma outra pessoa. Curso de treinamento em Bad Now, fevereiro de 2003. Uma outra forma de ajuda. Helling inicia. Sejam bem-vindos a este curso de treinamento. Curso de treinamento significa nós nos exercitamos naquilo que é importante para o trabalho com as constelações familiares e naquilo que dele resultou. O que fazemos aqui é, sobretudo, um treinamento da percepção. Quando trabalho com colegas que apresentam casos de seu consultório, então verificamos juntos qual é o efeito do que de um passo ou do outro, de modo que possamos diferenciar internamente sobre o que ajuda e o que não ajuda, o que é essencial e o que está mais na superfície, o que leva adiante e o que gira em círculos. Isso é o mais importante nesse treinamento. Portanto, aqui não temos um grupo de terapia, um grupo onde alguém pode trabalhar o seu tema pessoal. É treinamento. E, de fato, para todos vocês, os colegas que trazem casos representam vocês e nós nos exercitamos juntos, através dos exemplos, naquilo que é essencial e que leva adiante. Segundo as nossas experiências, já sabemos qual a profundidade que as constelações familiares atingem quando nos recolhemos.
Quando fazemos as constelações familiares, podemos agir, ser ativos, e isso também traz seus frutos, ou podemos nos recolher. Quando nos recolhemos, percebemos de repente que apenas uma coisa é importante, e isso é trazido à luz. Com isso começa um movimento da alma, que se direciona à união daquilo que estava separado até então. Tão logo esse movimento é interrompido, porque deveria me intrometer aí. Quando a alma assume o comando, o ajudante torna-se supérfluo. Esta é uma outra forma de ajuda. Nós não procuramos, portanto, uma solução, nós procuramos o movimento decisivo. Quando este começa, podemos deixar o cliente entregue à sua alma, sem receio. Vamos então começar a ver o que resultará? Subtítulo: A rodada. Hellinger inicia. Agora vamos fazer uma rodada. A maioria de vocês sabe o que é uma rodada. Pode-se utilizar a rodada como um bom instrumento que trabalhamos em um grupo de 20 a 30 participantes. Rodada significa que cada um tem a sua vez, um após o outro. Cada um pode dizer qual é a sua questão. Aqui neste curso, cada um pode apresentar o caso que quiser. Numa rodada, ninguém pode intervir, não existem discussões, ninguém pode dar opinião de tal maneira que aquele que começa a apresentar algo fique influenciado por um elogio ou uma censura. Nenhuma coisa nem outra. Aqui posso intervir diretamente e trabalhar com a sua questão. É uma grande disciplina. Quando se suporta isso em um grupo, mas o sucesso no final de uma rodada mostra que cada um dos participantes é respeitado em sua peculiaridade e não foi empurrado para dentro de um esquema. Por isso não admito como condutor desta rodada qualquer discussão. Aqui é, portanto, diferente de um grupo de dinâmica de grupo ou de muitos outros tipos de grupos terapêuticos. Aqui cada um fica centrado em si. Porque cada um fica centrado em si, todos juntos serão mais proveitosos do que se tentarem conduzir algo em uma determinada direção. Bom, então eu vou começar. Novo subtítulo: Estou feliz por estar doente. Participante: trata-se de uma cliente que tem uma doença grave dos músculos. Essa doença evoluiu muito nos últimos 6 meses. A partir da cintura, ela está... Hellinger interrompe e diz: não precisamos saber de mais nada. Para esse trabalho, não precisamos saber de mais nada. O que você quer fazer? E o participante diz: gostaria de poder ver o próximo passo. Hellinger fala: qual seria o próximo passo? E o participante suspira dizendo: não sei. Hellinger então se dirige ao grupo. Quando alguém tem esse tipo de doença e ela é mencionada, isso já basta para o trabalho. O que nós podemos fazer? Agora é colocar a doença e a cliente uma em frente à outra. Então veremos qual a função que a doença tem, se existe talvez uma solução. Participante: posso dizer algo ainda? Hellinger para o grupo. E ela perguntou se podia dizer algo ainda. O que acontece com a energia? Se ela diz algo ainda, ela fica menor, ela fica maior. Aqui é assim, confio totalmente naquilo que vem à tona, não preciso saber de mais nada. Para o participante ele pergunta ok e acena com a cabeça concordando o participante. Hellinger então, segundo a sua sensação, a doença é um homem ou uma mulher? Sinta. E a participante responde, uma mulher. Hellinger escolhe o representante para a doença e a cliente as coloca uma na frente à outra. Hellinger para o grupo. Isto aqui não é constelação familiar, mas tudo decorre dela. Prepara o palco para agora algo que acontecera. Já é suficiente se as colocam uma em frente à outra. A cliente balança para frente e para trás e olha para o chão. Depois de um tempo, Hellinger pede a uma mulher para deitar-se de costas no chão. A cliente afasta-se um pouco e vira-se. Hellinger para o grupo. O que acontece aqui? A cliente olhou depois de um certo tempo para o chão. Eu pedi a alguém para se deitar e ela desvia o olhar. Esse é um movimento de fuga. Nesse momento, o ajudante interfere. Ele interrompe o movimento de fuga. Hellinger vira a cliente novamente para a pessoa morta que está no chão.
Ela olha para o chão, balança a cabeça e anda lentamente para trás. Suspira profundamente. Hellinger para a cliente. Diga à pessoa morta: estou feliz por estar doente. Cliente: estou feliz por estar doente. Hellinger: como você se sente dizendo isso? Cliente: eu me sinto dentro de mim uma grande rigidez, principalmente nos joelhos. Gostaria de ceder a isso, mas não consigo. Hellinger: diga novamente: estou feliz por estar doente. Olhe para a pessoa ao dizer isso. Cliente: estou feliz por estar doente. Depois de um certo tempo, a cliente enxuga as lágrimas dos olhos. Hellinger diz: eu posso interromper aqui, para a participante. Você pode fazer algo. Você não pode fazer nada. Participante, muito comovida. É assim então, Hellinger. Hellinger diz: exato. Hellinger pede à participante para levantar-se e posiciona em frente a ela uma representante para o destino. Hellinger para a participante: curve-se perante ele, bem levemente. A participante curva-se bem lentamente perante o destino e permanece por um longo tempo nessa reverência. Então acena com a cabeça e endireita-se. Ela respira profundamente. Helling: está bem assim? Ela acena com a cabeça. Helling, depois de um certo tempo, para o grupo. Vocês percebem nela o crescimento, a força? Agora que está em harmonia com o destino de sua cliente? Participante: minhas mãos estão bem quentes. Hellinger para o grupo. Muitos ajudantes, também aqueles que usufruíram do treinamento todo, pensam que estão comprometidos a mudar o destino de seus clientes. Então, algumas vezes ficam estressados e se colocam também numa posição de ter pena dos seus clientes. O que acontece quando tenho pena? Que quem tem pena acusa o destino e acusa a Deus, seja lá o que for. Que arrogância! Sentir pena é arrogância. Aquele que se libera disso faz uma reverência, sente a força na sua própria alma e também na alma do cliente e pode se desenvolver então. Para o participante, ele diz: se você tiver postura, quando ela vier, você ficará tranquila. Talvez possa fazer um exercício com ela. Não que ela, um exercício com ela, que ela faça uma referência ao destino sem que você vá conferir, mas com ela está em jogo a culpa pessoal. Para o grupo. Para o grupo. Se observarmos o movimento que está em jogo, a culpa pessoal, então talvez a doença seja adequada, mas não sabemos ao concordar com a sua doença. Ela conserva a sua dignidade. A minha impressão foi bem clara. Aqui está em jogo uma expiação por uma culpa e não podemos intervir. A expiação. Gostaria de dizer algo sobre a expiação. Quem expia olha para quem? Podemos ver isso aqui. Ou quem expia desvia o olhar de quê? A expiação é uma tentativa de alívio pessoal. Por isso, olha-se para si mesmo.
Quando se expia, paga-se por algo, por assim dizer, por uma culpa, mas desviamos o olhar da pessoa com a qual nos tornamos culpados. Só se pode expiar quando desviamos o olhar das vítimas, aqui no sentido amplo. Qual seria então aqui a intervenção do ajudante? Ele vira a pessoa culpada em direção às pessoas com as quais se tornou culpada. Então ele vê o que acontece. Ela está disposta a ir ou não para lá. Ela tem a força de ir ou não para lá. Se ela foi olhar algo, entre em movimento. Se ficar imóvel, precisamos parar. Então tudo adquire a seriedade que merece. O amor maior. Atualmente existe um conflito sobre a ordem de ajuda certa. Na tradição da psicoterapia, como foi desenvolvida por Freud, estabeleceu-se um determinado modelo de ajuda. Esse modelo é colocado em questão através deste trabalho e, de fato, de modo elementar. Isso leva a conflitos e isso é inevitável. Muitos consteladores também promovem da tradição da psicoterapia e permanecem presos nesse campo. Então ficam incapazes de prosseguir e permanecem parados em um determinado degrau. Alguns deles sentem-se no direito de criticar este trabalho ou o meu procedimento, porque não está conforme com aquilo que aprenderam em sua formação como sendo certo. Na psicoterapia tradicional, um cliente vem a um psicoterapeuta e se prepara como necessitado ou doente. O que acontece nesse momento? Acontece uma transferência para o terapeuta, similar, ou o que acontece com a criança em relação a seus pais. É o que acontece com o psicoterapeuta. Ele entra na contratransferência e representa o pai ou a mãe para o cliente, como para uma criança. Frequentemente, a expectativa do cliente é poder resgatar o que lhe faltou na infância e que, portanto, encontrará no terapeuta um pai ou uma mãe melhor. Alguns terapeutas entram nessa e se sentem realmente como um pai ou uma mãe melhor. Imagine o que acontece nas almas. O que acontece na alma do cliente e o que acontece na alma do terapeuta. Uma terapia desse tipo pode dar certo? Ela fracassa, mas nasce um vínculo que muitas vezes parece indissolúvel. Apenas poucos clientes conseguem dizer ao final: agora basta. Muitas vezes ficam um pouco irritados, porque o resultado foi pequeno, entretanto cresceram. A irritação é o sinal de que alguém fracassou em suas expectativas infantis. Quem fracassa com isso fica independente e cresce. Na transferência e contratransferência, origina-se essa chamada relação terapêutica. O que significa aqui na relação terapêutica? Pais e filhos, nada além disso. Quando os pais têm filhos pequenos, os filhos podem esperar tudo deles, e os pais dão-lhe tudo, com amor. Contudo, quando os filhos se tornam adultos e querem algo dos pais como se ainda fossem crianças pequenas, os pais recusam, então os filhos ficam zangados e independentes. Mais tarde eles vão para uma terapeuta e tentam novamente o velho jogo. E como é que se tornam independentes? Quando o terapeuta os deixa frustrados. Ele faz, portanto, a mesma coisa que os pais. Precisa fazer isso para interromper essa relação. O que acontece com o terapeuta quando ele entra na transferência de relação de pais? Ele não pode crescer, não se pode crescer numa posição superior. Também é aquilo que ele oferece. É, no fundo, muitas vezes barato, bem barato. Pode-se ver isso algumas vezes aqui no grupo. Quando trabalhei com alguém e ele ficou tocado, alguns vão até ele e depois o acariciam, como se fossem os terapeutas bons e certos. Eles se sentem grandes, fazendo isso com tudo o que isso provoca na alma. Nesse momento, fazem do cliente uma criança e tomando-lhe a força. Portanto, perceber que a ajuda mais perigosa do ato de ajuda está na transferência da relação de pais e filhos.
é uma coisa revolucionária. Aqui nesse tipo de ajuda, o que o cliente traz de infantil é imediatamente cortado. Por exemplo, quando ele diz, eu me sinto tão mal, toda pessoa que lamenta não quer agir. Todo consolo para alguém que se lamenta apoia-se à sua não ação. Ter aqui a força de permanecer claro é ver no outro uma pessoa adulta. É caracterizado frequentemente como ser duro, mas é o amor maior. Ele exige muito mais, tanto do ajudante quanto do cliente.